Oi, alunos, aqui é a professora Camila. A gente vai estar dando continuidade ao assunto. A gente vai falar hoje sobre escala cartográfica. Bom, antes de tudo, a escala, ela envolve a confecção de mapas. Ela vai envolver um certo conhecimento matemático do território a ser representado. Ou seja, a relação matemática que se estabelece entre o objeto real e sua representação em uma foto, em um mapa, por exemplo, é chamada de escala. Então, as distâncias e a localização dos elementos geográficos, aí tu tem cidade, rio, estrada, eles precisam ser estabelecidos com precisão no mapa. A posição em que se encontra deve ser corretamente fixada, então levando-se em conta os pontos cardeais, as rodas dos ventos. As distâncias verdadeiras precisam ser reduzidas de acordo com uma escala adequada. Então, a escala é um dos atributos fundamentais de um mapa. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, conhecendo a escala, tu vai saber dizer quantas vezes a dimensão real foi reduzida para caber no papel. E aí, essa é a escala, De uma maneira mais bruta, isso aí é uma escala. E quando eu falo dos atributos que compõem o mapa, quero falar que os atributos fundamentais que compõem um mapa para que um mapa seja mapa. Porque senão não vai ser mapa, ele vai ser uma imagem. Então, a escala é a relação ou a proporção existente entre as distâncias lineares representadas em um mapa e aquelas existentes no terreno, ou seja, na superfície real. A relação matemática expressa por uma fração. E aqui, observe, a escala exprime-se pela forma 1 para E ou 1 dividido por E ou ainda 1 sobre E, onde esse 1 representa a unidade de medida do mapa, o E é o módulo ou o número de redução, ou seja, esse Ezinho aí é um módulo, ou seja, o denominador. A unidade de medida mais utilizada nos mapas é o centímetro, que vai corresponder à quantidade de vezes com que o objeto foi reduzido para poder ser representado no papel. Então, a gente tem uns tipos de escala aqui. A primeira é a escala numérica, que é a relação entre os comprimentos de uma linha no mapa e o comprimento no terreno. A escala numérica ela vai corresponder a uma fração ou uma razão entre a distância de 2 pontos no mapa e a distância que vai corresponder no terreno representado no mapa. Se o mapa tem uma escala de 1 para 1000, então você vai dizer 1 para 1000 ou 1 por 1000. E cada unidade de distância no mapa, ou seja, 1 centímetro, vai corresponder a 1000 unidades, no caso, 1000 centímetros. Então, aqui tem o exemplo. Essa relação exprime-se em forma de fração com unidade no numerador. Exemplo, 1 para 10.000. Ou seja, o objeto real foi reduzido 10.000 vezes. 1 para 5 milhões. O objeto real foi reduzido 5 milhões de vezes. Numa escala de 1 para 250 mil. Eu quero dizer que 1 centímetro no mapa vai corresponder a 250 mil centímetros ou 2.500 metros ou ainda 2,5 quilômetros no terreno. Aí a gente tem a escala gráfica. A escala gráfica ela é um segmento de reta dividido e subdividido de modo a permitir a medida de distância sobre o mapa ou uma reta. Ele é o tipo de escala que permite avaliar as dimensões dos objetos representados no documento cartográfico. E aí, nessa modalidade, a proporção entre as distâncias no mapa e as distâncias representadas, ela vai ser indicada por meio de um segmento de reta graduada. É essa que vai parecer com uma régua, Uma régua, só que ela vai ter umas partes pintadinhas aí. A escala gráfica tem como vantagem o fato que ela pode ser reduzida ou ampliada na mesma proporção da redução ou ampliação de uma carta, mantendo-se verdadeira e permitindo saber a escala do documento com a qual se está trabalhando. Então, a parte
subdividida, é colocada no lado esquerdo da escala gráfica, vai denominar-se talão e destina-se à avaliação de distâncias menores que a distância contida nas divisões principais. Ou seja, é comum que essas escalas gráficas elas estejam posicionadas no topo, posicionadas no próprio mapa, com uma pequena barra que vai acompanhada, né, ela vai ser acompanhada de uma distância. Ela vai mostrar aqui no mapa cada distância com aquela dimensão indica o valor apresentado. E aqui a gente tem um sistema métrico decimal que vocês podem observar aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Conforme vocês vão observando aqui, a gente vai sabendo, milímetro para quilômetro vai ganhar quantos zeros, ou de quilômetro para milímetro vai perder quantos zeros. Aí, se você sabe quantos zeros, né, você vai ganhar, ou quantos zeros você vai perder, você vai cortar na hora do seu cálculo ali, para saber a escala, a distância também no mapa, você vai conseguir fazer a conversão de metro para centímetro, de centímetro para quilômetro, né, para milímetro, que é muito comum vir nas questões, na prova mesmo de vocês, esse tipo de cálculo, que vocês vão ter que fazer uma conversão do número lá que está aparecendo para vocês, porque nem sempre vai estar todos os números em metro, em quilômetro, então vocês vão precisar fazer a conversão. Ó, presta atenção aqui, 1 para 10.000. Esse 10.000 aí, provavelmente ele está em centímetro. E aí, quando você vai representar ele em metro, ele vai virar o quê? 100 metros. Aqui, ó. Você vai perder zeros, ó. Perder 1, 2 zeros. De 1 para 50.000, vai virar o quê? 500 metros. 1 para 100.000 vai virar o quê? 1 quilômetro ou ainda 1.000 metros. Como é que eu sei que ele virou 1 quilômetro? Porque aqui geralmente pode estar em centímetro e aí eu só vou pela quantidade de zeros que eu vou perder. Então aqui para quilômetro, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu sei quanto é que eu vou ganhar ou perder de zeros. E aqui a gente tem o comparativo do tamanho da escala e do nível de detalhes que pode estar no mapa, conforme for o denominador que vai acompanhar o número ali do que a gente está vendo. O módulo vai ser o denominador. Por exemplo, uma escala grande, o denominador, ou seja, o número que acompanha o 1 vai ser pequeno. E numa escala pequena, o número, o denominador, o número que acompanha o 1, ele vai ser grande. Por exemplo, 1 para 2.000. Isso aí é uma escala grande, porém o denominador é pequeno, porque ele vai representar uma área pequena, que ele vai ter muitos detalhes. Uma escala pequena vai ter denominador grande, ou seja, 1 para 2 milhões. Então, a área vai ser grande, a área representada, e vai ter poucos detalhes. A escala será tanto menor quanto maior for o seu denominador. Então, aqui tu tem a classificação das escalas, quanto ao tamanho, quanto à representação, a escala mesmo e a aplicação dessa escala. Ou seja, uma escala grande que vai ter tanto X de detalhes, ela vai ser geralmente para plantas, para levantamento de detalhes, né? Para construção de túneis, barragens, estradas, por exemplo. Escala média, geralmente vai ser para cartas topográficas, e escala pequena para cartas topográficas, cartas no geral, por exemplo, atlas,
cartas do Brasil a milionésimo, mapas continentais, mapas mundiais. E aqui a gente tem uma representação de uma escala, como é que a escala funciona com a representação de detalhes. Então, tu tem aqui um mapa que ele vai, né, uma imagem que ele vai do mundial, um mapa mundi, por exemplo, ele vai do mundo para o bairro. Então, tu tem o mundo, o continente, o país, o estado, o município e o bairro. Reparem que o que mostra o mundo, ele tá numa escala pequena. Por quê? Tem menos detalhes. Por quê? A área é maior. Tu tá vendo aqui, ó, o mundo. Então, tu tem todos os continentes sendo representados aqui. Tu precisa de uma escala pequena. Porém, o número aqui do denominador é grande. Por quê? O detalhe é menor. Deu para entender, né? Enquanto que o do bairro, vejam aqui, ó, que aparece as ruas, aparece as praças, né? Aparece aqui as coisinhas, então tu tem uma escala grande, porque tu tem maiores detalhes e tu tem uma área menor a ser representada, ou seja, uma área de uma rua, por exemplo, a área de um bairro. Então, tu vai precisar que tenha mais detalhes, porém essa escala ela vai ter uma área menor de abrangência. Por hoje é só, gente, só isso. Façam o exercício do livro de vocês, exercício da página 54, 55 e a gente se vê na próxima aula aqui no YouTube. Obrigada!